que importa é poder confiar. Muito bem, nós vamos tratar hoje de um assunto muito interessante. Nós vamos falar de rinoplastia. Quem está conosco aqui hoje é o Dr. Tiago de Oliveira Barros, que é médico otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia. Dr. Tiago, prazer enorme recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cris. Obrigado pelo convite. Prazer é meu estar com vocês. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, né? Falando um pouquinho das suas qualificações, especializações e quantos anos de experiência na rinoplastia, doutor? Sou médico, graduado aqui em Juiz de Fora, na UFJF. Nasci aqui na cidade mesmo. E terminada a minha graduação em 2005, então já estou com 20 anos praticamente formado. Caramba! E fui para o Rio de Janeiro, fiz uma especialização em otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. E após isso, fiz uma nova especialização em cirurgia plástica facial em São Paulo, mestrado na UFRJ, fiquei como staff, orientador aqui da residência médica no Hospital Universitário, aqui em Juiz de Fora, durante quase 10 anos. E agora estou afastado, estou licenciado do serviço público. E dedicação 100% ao consultório, à vida particular, especialmente à rinoplastia. Pois é, então vamos falar de rinoplastia. Como é feita a avaliação inicial para determinar se um paciente é ou não um bom candidato para a rinoplastia, doutor? Bem, a rinoplastia ela é cirurgia estética, funcional ou estética e funcional do nariz. Sim. E, enfim, o paciente chega até mim com as queixas dele, eu preciso avaliar se essas queixas são reais, se elas realmente procedem, e se procedem, a gente vai dar andamento numa programação cirúrgica para esse paciente. Ver quais são as queixas dele e quais são as reais possibilidades para melhorar tanto os aspectos estéticos quanto os aspectos funcionais desse nariz. Funcionais inclui-se aí a necessidade, às vezes, de ser feita a rinoplastia? Sim, obstrução nasal, dificuldade de respirar. Ou às vezes um acidente que causa um trauma também. E é necessário. Muitas vezes é uma cirurgia reparadora, o paciente tem um afundamento de face, isso pode acontecer também. E as principais etapas deste procedimento, quais são? Primeira etapa é a consulta. Tá. O paciente vem comigo e a gente gasta um bom tempo nessa consulta. São consultas longas, geralmente em torno de 1 hora. O nariz está no centro da face. O paciente tem que ter uma boa conversa e entender o que ele gostaria e o que ele não gostaria de mudar no nariz dele. Nessa consulta, a gente, além de conversar, faz o exame físico também. Eu vou ver se existe algum desvio de septo, como é que é a sustentação desse nariz, o tipo de nariz que esse paciente tem. Qual a melhor técnica cirúrgica para esse caso. E, nesse momento, também eu gosto de fazer algo no meu consultório, uma coisa bem do Tiago, que é fazer a simulação. Muitos profissionais não gostam disso, mas eu gosto de fazer. É feito isso? Eu faço a fotografia do paciente no estúdio, no consultório, e de maneira bem manual, sou eu quem faço, não é o software. Eu vou desenhando esse nariz junto com o paciente. Como se você estivesse fazendo o que seria feito na cirurgia. Eu acho que é uma forma muito interessante de médico e paciente enxergarem um objetivo. Olha, é aquilo ali que a gente vai buscar. Óbvio, eu sempre falo para o paciente, aqui é um computador, você é um ser humano, com a sua cicatrização, com N variáveis, mas aquilo ali é o objetivo. E isso melhora demais a comunicação entre médico e paciente. O paciente fala assim, doutor Tiago entendeu o que eu quero, o que eu estou buscando. Porque senão fica só no campo das palavras, o que está na cabeça do paciente e o que está na minha. E pode ter ruído nessa comunicação. Sem dúvida alguma. A gente sabe que é uma evolução muito grande na medicina e em todos os setores da medicina. A rinoplastia também. Ainda é feita, ou qual é a diferença se ainda é feita a rinoplastia aberta e rinoplastia fechada? Pergunta interessante. Rinoplastia aberta e fechada não são técnicas diferentes. Na verdade, são formas de se acessar o nariz. Para o leigo, vamos dizer que basicamente a técnica aberta é a existência de uma cicatriz na parte inferior do nariz. É feito um corte ali. Lembrando que não existe formação de queloide nessa região. Não existe no mundo relato de queloide pós
rinoplastia. Eu acabo fazendo as duas técnicas, eu tenho conhecimento nas duas técnicas. Se você me perguntar, nos últimos 5, 6 anos, eu só tenho feito técnica aberta. É mesmo? É uma opção pessoal, eu acho que ela é mais precisa, a gente consegue quantificar milímetros aonde que a gente deseja aumentar ou diminuir no nariz do paciente através da abordagem aberta do nariz. Muito interessante. E essas técnicas inovadoras, o que nós temos hoje, assim, que você aplica nas suas cirurgias? Então, é assim, existe uma série de técnicas cirúrgicas que melhoraram nos últimos anos, evoluiu muito a cirurgia do nariz. Está evoluindo ainda mais a inteligência artificial agora aí. Nossa. Exatamente. Eu apesar de novo, já peguei coisas bem mais antigas e coisas modernas. Pegou uma transição aí, né? E dos últimos 5 anos para cá a coisa melhorou demais. A gente tem uma previsibilidade maior de resultados. Em termos de inovação, o que eu acho que a gente tem hoje de maior ganho, na verdade, é a forma de lapidar, de moldar o nariz. Antigamente, eu já cheguei a fazer isso muito, a gente fazia com martelo e tipo um escopo, um cinzel, como se fosse um carpinteiro entalhando uma madeira. Sei. Hoje em dia a gente consegue fazer isso com um aparelho de ultrassom, que é o piezo, com pouquíssimo trauma, com pouquíssimo sangramento, o paciente tem um pós-operatório muito mais confortável. Essa tecnologia ajudou demais, é uma evolução muito grande na área. E isso, evidentemente, impacta na recuperação do paciente, né? Sim, menos edema, menos roxo no pós-operatório, menos formação de fibrose, resultados mais previsíveis. Bom, a gente sabe que todo tipo de cirurgia, isso todos os médicos falam, há riscos e complicações. Quais são nos casos da rinoplastia, doutor? Então, o que eu costumo dizer com o paciente em consultório é que a rinoplastia é uma cirurgia muito complexa. Ela é difícil de fazer. Eu imagino. Tanto que são poucos cirurgiões plásticos e poucos otorrinos que se propõem a fazer esse tipo de cirurgia. Mas ela é uma cirurgia que não demanda grandes riscos. O paciente entra, opera, tem alta no mesmo dia, ele não precisa de ficar internado. Eu nunca tive um paciente que foi para o CTI, graças a Deus nunca tive um paciente que faleceu. Então, nesse sentido, a cirurgia ela é segura. Complicações, sim, lógico que podem existir, né? Pode ter uma infecção, pode ter alguma reação orgânica que esse nariz, de repente, entortou, perdeu aquela forma original. Mas, em termos de risco para o paciente, é uma cirurgia com baixo risco, óbvio, desde que seja feita uma programação pré-cirúrgica bem feita, uma avaliação com o cardiologista, exames de sangue. É uma cirurgia bem tranquila. Eu me lembro que eu tenho um amigo que há muitos anos fez e ele ficou com 2 caninhos no nariz. Hoje isso não usa mais, né, doutor? Depende muito do cirurgião. Ele falou que aquilo incomodava mais do que a cirurgia. É o tamponamento nasal. Nasal. Eu já fui operado. E na época eu cheguei a ficar. É ruim? É ruim. Tá? Não é legal, não. Hoje em dia a gente quase não usa isso mais. Que bom. Bom, e cada caso é um caso e o planejamento tem que ser feito personalizado, né? E vocês fazem isso, né, doutor? Sim. É muito importante o paciente entender que ele não vai se transformar em outra pessoa. Ele não vai. O paciente não vai virar atriz, não vai virar modelo que ela viu, enfim. A face dela tem proporções e o que a gente vai buscar naquele nariz novo são proporções que se adequem, que tenham uma harmonização maior com a face da própria paciente. Entendo. Para poder ficar harmonizado, né? Hoje está sendo muito comum a procura por rinoplastia, doutor? Bastante. Eu acho que no período pós-pandemia, com o maior uso de redes sociais, as pessoas se gravando, se enxergando mais nas telas, começaram a enxergar algumas proporções indesejáveis naquela face e que a procura por rinoplastia aumentou muito. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Tiago Oliveira Barros, médico otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia. Falou que o currículo dele, eu acho que não está inquestionável. O senhor queria acrescentar algo, doutor? Porque eu tirei várias curiosidades aqui, mas algo que seja importante para a gente encerrar o nosso assunto? Eu acho que assim, a paciente que busca rinoplastia, ela tem que ter um amador. Homem ou mulher? Quem busca mais, doutor?
Tem aumentado a busca por homens, mas majoritariamente são mulheres. Em torno aí de 80% são mulheres. Tá? Um recado final, eu acho que assim, a paciente tem que fazer a cirurgia por ela, é uma vontade dela, está na face dela, e tem que ter um amadurecimento psicológico para isso. Além de todos os fatores biológicos, enfim, a paciente tem que estar ciente do que ela busca e entender possibilidades reais e o que é fictício, o que é filtro, o que é imagem de rede social e o que não é. E, além disso, estudar mais sobre o assunto, procurar o currículo do médico que ela vai eleger para fazer a cirurgia dela, conhecer um pouquinho mais a respeito dessa trajetória é muito importante. Seu contato, redes sociais e Instagram? Redes sociais, Instagram é @doutor.tiago.barros. Tiago com TH, né? Com TH. E também o site www.tiagobarros.med.br. Ótimo. Doutor Tiago, muito obrigado, viu? Um prazer enorme receber você. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Enorme mesmo. Tudo de bom. Um abraço. Boa semana para vocês. Obrigado. Pergunte ao doutor. Oferecimento. Hospital Monte Sinai. Porque hoje o que importa é poder confiar.